Olá, Entre Chaves. Eu sou o Thiago, sou arquiteto na DTI e hoje a gente vai falar sobre Harness Engineering aqui nesse snippet. Imagino que todo mundo que já tentou usar IA aí no dia a dia já teve alguma situação que você ficou se pensando assim, se você consegue, pode confiar no trabalho ali da IA e ter que ficar revisando muita coisa, tudo que a IA faz, ou você confia demais, às vezes não funciona, ou você tem que ficar revisando coisa demais e gasta muito tempo também. Para resolver esse problema, a gente tem o conceito de Harness Engineering. Basicamente é um arreio para a gente especificar como que a IA quer trabalhar num formato específico. Se a gente não estabelece esses formatos, ela tende a simplesmente usar o que ela tem de conhecimento de mundo no geral e pode muitas vezes não ser o resultado que você precisa, principalmente para sistemas que já existem, né? Para a gente ir direto ao ponto, basicamente a gente vai fazer uma demo usando um harness bem simples, os conceitos mais iniciais, mostrando o resultado sem usar o harness e a diferença quando a gente usa o harness, numa aplicação bem simples de uma calculadora. E vamos ver a diferença. Bom, na nossa prática, se a gente não for usar o harness nesse primeiro exemplo, só inicializei um projeto aqui em Node, poderia ser em qualquer linguagem, lógico. E na nossa ideia aqui com o Code, eu vou colar um prompt pedindo para ele criar essa calculadora. De uma calculadora que recebe parâmetros aqui de operadores e dois números e me dá o resultado. Só isso. Não pedi pra ele fazer testes, nem nada disso. E ele vai criar pra mim. Só que eu não estabeleci nenhum tipo de regra. Eu deixei a IA tomar todas as decisões por mim, nesse caso aqui. Vamos ver o resultado. Bom, ele já fez o trabalho dele, foi muito rápido, mas vamos ver se está adequado ao que eu gostaria, né, como sistema. Eu não especifiquei nada muito específico para ele. Ele gerou um arquivo calc.js. O código ficou bem simples, bem direto. Se a gente observar aqui no nosso Git, a gente vai ver que ele não commitou nem nada, eu não pedi, não especifiquei nada disso para ele. Beleza. Então, sem o harness, a gente tem aqui o nosso resultado, é um arquivo calc.js simples. Não foram criados testes, ele não commitou o resultado aqui. Eu não pedi nada disso. Beleza. Meio que é esperado se eu pedir dessa forma. Normalmente, aí depois disso, eu iria pedir para ele commitar, finalizar, adicionar testes, se eu, como deve, lembrar disso. Aí entra a parte onde entra o harness, que ele pode ajudar a gente. Em vez de toda vez eu ficar lembrando o meu agente de como que eu quero trabalhar, ou de ter que ficar criando memórias específicas e tudo mais, tem um jeito específico de trabalhar com isso, que é o que a gente chama de Harness Engineering. Basicamente, ele tem duas grandes partes, que é você definir guias de arquitetura, de como você quer trabalhar, de como que você quer que ele planeje e separe essas etapas, e sensores, para que ele revise o próprio trabalho dele, sem que você precise revisar tudo. E você chegue num fluxo de trabalho com ele que você precisa revisar as coisas mais críticas, de fato, a partir dos sensores que ele vai te dando feedback e um feedback para si próprio. No nosso caso aqui, para simplificar, voltando aqui para o nosso exemplo, agora com o harness, eu, no caso aqui do Cloud, seria no arquivo CloudMD, mas tem a convenção de usar o termo agent.md também, mas no Cloud fica mais nativo, dessa forma. Mas aqui basicamente estabelecendo primeiro duas regras aqui, mais de guia para ele. Primeiro eu estabeleci que ele tem que planejar. Ele não fez um planejamento no primeiro prompt. Então eu estabeleci um formato para ele planejar e documentar esse plano para mim. Depois, eu gostaria de ser capaz de revisar em etapas, se for necessário eu entender o que foi feito. Então eu pedi para ele fazer um controle de commit, para ele commitar passo a passo tudo que ele está fazendo. Aqui seria só um exemplo muito básico de guias. Eu poderia ir muito além com isso, colocar regras de arquitetura e tudo mais, mas como exemplo é de só uma calculadora, então estamos sendo mais simples aqui. E uma terceira regra que se encaixa como sensor, nesse caso aqui, sensor e arquitetura. Eu pedi para ele criar os testes automatizados unitários e rodar esses testes. E aí eu pedi para ele só dar a tarefa como concluída como quando ele tiver o retorno com sucesso dos testes, com todos os testes passando. Quando os testes não passarem, isso funciona como sensor para ele continuar tentando e corrigir os testes. Você pode fazer sensores com várias outras coisas, vários outros tipos de ferramentas. Pode ser um teste no Playwright retornando sucesso, pode ser até mesmo um acesso de um MCP que retorna alguma coisa específica, como alguma coisa no banco de dados, até coisas do tipo. E agora a gente vai fazer a prática, então, considerando esse harness que a gente explicou. Vou usar o mesmo prompt para a gente ter um teste justo aqui. Vou colar aqui e vamos ver o que ele vai fazer. Vou deixar o Auto Mode aqui ligado para ele não ficar pedindo permissões. Mas aqui ele identificou, ele está identificando aí já o CloudMD com as regrinhas do harness. E agora ele já mudou o comportamento.
ele vai primeiro fazer o planejamento. E eu pedi para ele confirmar. Ele já parou aqui um pouco, que ele já gerou o plano, me mostrou um resumo, e ele fez o planejamento dele aqui de como que ele vai seguir, me mostrou exatamente, confirmando o que ele vai implementar. Vai gerar um arquivo de testes, usando a biblioteca JS que eu já tinha deixado lá configurada. E beleza, concordo com esse plano, vou deixar ele seguir. Esse tipo de parada estratégica pode ser planejado para qualquer etapa mais crítica. No caso aqui do planejamento, é interessante, porque o planejamento é onde você gasta mais thinking, né? Depois, quando você passa para a implementação, você pode passar a um modo mais de execução. Agora ele está já executando, está criando os testes, todo o código. Como dá para ver aqui, ele pensou um pouquinho mais de tempo, mas ele fez todas as etapas, criou os testes, passou por alguns erros ao longo do processo, mas ele foi se resolvendo. E só deu como concluída depois que ele conseguiu o sucesso da validação dos testes. Ele rodou internamente esses testes via subagentes. No caso dos subagentes, ele ajuda a economizar tokens se usado da maneira correta ali. Mas ele rodou, teve sucesso finalmente nos testes, passou tudo, considerou que está resolvido, que está pronto. Se a gente olhar aqui no nosso Git do Harness, tá como se não tivesse nada, mas na verdade a nossa árvore aqui já está aqui, o commit dele, pronto, com todo o trabalho salvo conforme tinha instruído. O legal disso é que eu só tive que fazer isso uma vez. Eu só tive que configurar uma vez, eu posso compartilhar isso com o meu time, vai funcionar de uma forma mais determinística, por mais que ela não seja determinística, mas esse tipo de coisa ajuda ela a ter um trabalho mais determinístico no seu time, fica mais fácil de compartilhar essas regras e reforçar esses arreios no seu código, independente de em qual máquina está sendo executado. Então tá aqui o resultado, ele criou o teste, considerando que é uma aplicação bem simples, cobrindo bastante regras, eu não especifiquei demais, né, como que ele deveria criar esses testes. E devido a eu ter instruído ele criar testes, ele criou um código aqui também mais organizadinho, vamos dizer assim. Eu poderia também especificar toda a arquitetura do código e tudo mais, mas pro exemplo o ponto era esse, de demonstrar que você consegue reforçar como que você deseja o output ali do seu resultado. Principalmente para situações também que você já tem um código existente, isso é especialmente necessário. Bom, então é isso. Obrigado por me escutar. Espero que vocês tenham gostado desse snippet, que tenha sido bem útil para você esse papo sobre Harness Engineering. E me conta aí depois. Testa aí a sua maior dor de engenharia que você tiver, criando o seu Cloud MD para fazer seu primeiro Harness. Valeu!